Boa noite, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um webinar no livro de Esther. Hoje estaremos iniciando o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Esther. Eu espero que você esteja sendo edificado por esses estudos, espero que você esteja aí lendo a palavra de Deus, se engajando mais com o texto bíblico. E eu espero que também hoje o nosso estudo possa te encorajar de alguma forma, independente de você estar fazendo aí o curso, digamos assim, 100%, fazendo todas as tarefas, todas as marcações, ou se você, na verdade, está fazendo outras coisas, limpando a casa, enfim, fazendo outras coisas e ouvindo essa videoaula, independente do nível de engajamento aí, que você possa ser, minha oração é que você possa ser abençoado por esse conteúdo. Eu gostaria de começar com uma palavra de oração e, em seguida, nós iremos entrar no texto bíblico. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por esse dia, por essa oportunidade, Deus, que temos de nos debruçarmos na Tua Palavra, Deus. Obrigado pela tecnologia, obrigado por a maneira como o Senhor capacitou homens e mulheres para criar e sustentar a tecnologia, Deus, a fim de que nós possamos ter esse encontro online, essa videoaula, esse webinar no livro de Esther, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra nossos olhos, abra nosso entendimento, para enxergar Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós de maneira definitiva na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou vitorioso sobre a morte e sobre o pecado, e que voltará para nos buscar, para que a gente tenha para estarmos com Ele para sempre. Pai, essa é a nossa esperança. Nós pedimos que o Senhor nos instrua, abra os nossos olhos nesse momento. É no nome dele, no puro nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, hoje damos início aos capítulos 3 e 4 de Esther, e nós vamos iniciar, então, eu já vou pegar aqui a nossa apresentação, e dando início ao nosso estudo, intitulado Um Homem e uma Mulher para um Momento como Este, né? E vamos começar, então, já dando início, então, ao capítulo 3, né? E o 4 também. Aqui eu estou propondo para vocês um esboço dos capítulos 3 e 4 com 5 partes. E o que é interessante do capítulo 3 é que ele começa realmente, ele marca mesmo a narrativa, o início da narrativa, né? Parece que os capítulos 1, capítulo 2 estão muito mais interessados em preparar o terreno para o que começa no capítulo 3. Então, parece que tudo até aqui foi um preâmbulo para toda a ação que vai acontecer daqui para frente. E a gente vai ver o quanto que a gente, essas ações ocorrendo daqui para frente, né? Então, e eu tenho pedido, né, para vocês, se você conseguir, teve tempo de ler os capítulos 3 e 4 com calma, de você mesmo fazer essas divisões, porque isso ajuda também a interpretar melhor o texto bíblico. O estudo de hoje, eu estou propondo algo um pouquinho mais curto, eu acho que vai servir um pouquinho melhor às pessoas que têm assistido, têm acompanhado, eu acho que vai ser melhor para a nossa edificação, mas vamos lá. Nos versículos 1 a 6, eu estou propondo que o que o texto bíblico descreve é a promoção de Amã. É como, então, Amã, esse agagita, ele é promovido, ele é exaltado e recebe lá o anel de poder, né, do rei Xerxes, para poder fazer o que ele bem entende no reino Medo-Persa. Nos versículos 7 a 11, nós vemos o lançar de sortes, o lançar desses dados. A gente não sabe exatamente que tipo de objeto eles lançavam, mas era um lançar de dados de sorte ali, para definir o dia em que Amã, então, destruiria os judeus. Dos versículos 12 a 15 do capítulo 3, o decreto é enviado, então o decreto, né, que Amã, de maneira maldosa, escreve com a autorização do rei Xerxes, é enviado por todo o império, né, Medo-Persa. E nos versículos 1 a 3 do capítulo 4, a gente vê Mordecai lamentando de maneira apaixonada, de maneira
vívida, né? E quanto ele realmente deixa claro ali a tristeza e o sofrimento dele. E nos versículos 4 a 17, finalizando o capítulo 4, nós temos Esther tomando a liderança, né? Ela tomando ali o protagonismo, né? E naquela parte, e realmente se tornando, cumprindo a função pela qual Deus colocou, deu aquela posição para ela. Né? Então, tá aí um esboço do que a gente vai ver nos capítulos 3 e 4. Eu queria começar, né, com essa imagem, que eu acho que é bem instrutiva para nós quando a gente pensa nessa seção dos versículos 1 a 6. Porque, na verdade, aqui a gente é apresentado, né, para Amã, ele ainda não havia aparecido na narrativa, e ele é apresentado, então, no versículo 1 do capítulo 3, né? Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Então, o primeiro aspecto importante a gente observar aqui é quem é Amã. E não só quem é Amã, mas de que povo ele faz parte. Eu não sei se você consegue enxergar bem aí. Eu vou tentar ampliar um pouquinho para ver se melhora o tamanho. Mas aí a gente tem uma árvore genealógica, né? De Amã, né? Obviamente não somente de Amã, mas aqui a gente tem de Isaac, né? Então esse primeiro do lado esquerdo, o maior do lado esquerdo que você enxerga aí, é o Isaac, né? Obviamente Isaac, filho de Abraão. E então Isaac tem dois filhos, né? Jacó e Esaú. E Jacó, obviamente, é o filho da promessa, e Esaú é aquele filho que era o mais velho, porém foi rejeitado por Deus, mas é justamente de Esaú, então, que vai descender alguns povos, né? Alguns povos, e entre eles os Edomitas, mas também os Amalequitas, que é o nosso interesse aqui na história de Esther. Então, se você olhar aí nessa nossa árvore, né? A gente tem lá Elifaz, né? Aqui como e depois Tina, né? E que eles aqui, no caso dessa união de Elifaz e Tina, a gente tem gerando aqui Ameleque, né? Tá tudo em inglês, mas os nomes acho que dá para pegar. Ameleque. Então, existe ainda até um relacionamento aqui do Ameleque, né? Dessa descendência com os hititas, com os cananitas, vindo justamente por meio da união de Esaú com Adá, lá atrás, né? Então, dessa forma que surge, então, os amalequitas, esse povo que tem tudo a ver, então, com a maneira como Amã é apresentado e são ancestrais, então, de Amã, né? Vamos dar mais uma olhada também, lá, um texto que seria interessante você dar uma olhada depois seria 1 Samuel 15, né? E a gente já vai ver o porquê. Mas, por vezes, no nosso estudo bíblico, nós passamos direto essas referências, né? Por vezes, quando a gente está lendo aqui, Esther fala, legal, Amã, filho de Amedá, o Agagita. Né? Legal, ele é Agagita, interessante. Então, por vezes, a gente não vai a fundo para tentar entender o que significa, então, o fato de que Amã, ele pertence a esse povo. Mas aqui faz toda a diferença, é uma informação que faz toda a diferença na interpretação do livro de Esther, no entendimento do livro de Esther. Porque ele é Amã, né? Ele vai estar ligado, ele vai ser descendente, então, do rei Agag, tá? O rei Agag. Aqueles que fizeram aí a tarefinha da semana passada já sabem mais ou menos para que linha eu estou indo, né? Mas esse rei, Agag, é o rei Agagita, que o rei Saul havia poupado quando atacaram os amalequitas. Então, lá em 1 Samuel 15, como eu comentei, caso que você queira dar uma pausa e voltar lá, o texto basicamente, né, narra para nós a ordem que Samuel, o profeta, dá para o rei de Israel, na época Saul, para destruir os amalequitas, destruir, exterminar os amalequitas e não tomar nenhum despojo. Né? Eles não deveriam tomar nenhum despojo, eles deveriam definitivamente destruir
os amalequitas, porque a maldade deles tinha chegado no limite, e também porque Deus, a gente vai ver daqui a pouquinho em outro texto, já havia estabelecido que ele iria apagar o nome dos amalequitas da terra. Né? Então, porém, a gente sabe que Saul, ele resolve agir de maneira diferente. Ele poupa, né, as melhores ovelhas e também não assassina o rei Agag, né, somente o prende. Então a gente não sabe exatamente ali se o rei Agag argumentou com Saul. É bem provável, né, possível também, uma possível ali argumentação do rei Agag com Saul, que era um homem que temia homens, né, que era alguém que era levado pelo pensamento de outros muitas vezes, pela pressão do povo. E aí, quem sabe, né, até uma sugestão de Agag, por que você vai me matar se você pode ter o melhor aqui da terra, né, levar essas ovelhas para, enfim, sacrificar o seu Deus. E Saul vai na onda, né, não assassina o rei Agag, somente o prende. Dessa maneira, então, por essa atitude que Saul tem, o Senhor rejeita Saul. A gente vê lá em Samuel, né, 1 Samuel, que por causa dessa atitude de rebeldia contra Deus, que foi uma rebeldia, a palavra do Senhor era clara, ele deveria ter exterminado, e então Samuel chega, né, e faz aquela pergunta para Saul, né, que balido de ovelhas eu estou ouvindo, né, e aí Saul começa a querer se justificar, não, o povo, né, salvou, né, o exército salvou os melhores para oferecer ao seu Deus, né, ainda diz dessa maneira para Samuel. De cara lavada, né? Mas, obviamente, era a responsabilidade dele, né? Ele não podia nem responder daquela maneira para Samuel. Mas, enfim, o Senhor rejeita Saul por conta da sua desobediência e ele perde o trono eventualmente para Davi, né? Davi é aquele que recebe o trono no lugar de Saul. E é nesse momento, então, que Saul ele é rejeitado pelo Senhor. E por que essa informação, então, de que Amã, né, ele, sendo o Agagita, ele é descendente desse rei que Saul poupou? Por que essa informação é importante? Ela é importante porque Mordecai, ele é da tribo de Benjamim, né? Assim como Saul era da tribo de Benjamim, e também Saul era da nobreza de Israel, né? E Mordecai também é da nobreza de Israel, porque a gente viu que ele foi exilado junto com o rei de Israel lá na época, para a Babilônia. Se não me engano, isso a gente vê lá no capítulo 2, né? E essa informação, né, ela é significativa justamente por causa disso, porque a gente vê que há uma repetição da história. O autor bíblico está deixando isso claro para nós. Vai haver, então, um conflito. Há uma expectativa enorme de um conflito surgindo, um conflito que já aconteceu no passado, que não foi resolvido por conta da covardia de Saul. Esse conflito está surgindo de novo. E aí a gente se pergunta, né, ou a gente deveria se perguntar, né, será que esse benjamita vai finalmente destruir a linhagem de Agag? Ou será que ele vai falhar como Saul falhou? Né? E isso é significativo porque Deus havia prometido que iria eliminar a linhagem dos amalequitas. Né? E é significativo por conta disso. Não era uma disputa simplesmente entre os israelitas, especialmente a tribo de Benjamim, o líder da tribo de Benjamim, contra os amalequitas e os descendentes de Agag. Não simplesmente isso, era o Senhor que havia dito que iria eliminar essa linhagem da face da terra. Então, isso é uma informação importante para nós, né? E também o fato de que o rei Saul falhou nessa tarefa, né? Ele falhou de matar lá esse rei Agag. O que estudiosos dizem é que por ele ter falhado em matar esse rei Agag, foi possível, então, uma descendência, né, desse rei. Eu não sei, né, essa parte eu realmente estou conjecturando, mas é muito possível, pensando na natureza do Antigo Testamento, de como era importante eles terem filhos, terem descendência, é muito possível de quando um rei ele era capturado e ele estava prestes a ser morto, ele então buscasse maneiras de tentar postergar a sua linhagem por meio de filhos. Não sei, mas é muito possível em que, então, durante esse período que seja um dia,
de então Agag ter buscado maneiras de ter postergado então a sua posteridade, né, e conseguiu fazer isso por conta de a gente ter uma prova, então, no livro de Esther, de que Amã era um agagita e um descendente de Agag. Bom, continuando, a gente tem o texto que deixa claro para nós que o Senhor, lá muito antes do que está acontecendo aqui no livro de Esther, havia jurado que iria destruir os amalequitas, que é o que diz lá em Êxodo 17, de 14 a 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, a parte do ódio, da hostilidade que nós veremos, né, no livro de Esther tem a ver com o fato de que Deus está em guerra com os amalequitas. Isso aconteceu porque lá em Êxodo, quando o povo de Israel estava super frágil, estava no momento em que eles estavam peregrinando no deserto, os amalequitas, de maneira covarde, atacaram o Senhor, atacaram o povo do Senhor, né? E ainda assim, obviamente, o Senhor guardando Israel, protegendo Israel. Eles venceram e destruíram os amalequitas, mas não todos, né? Então Deus promete, ele jura que vai destruir todos os amalequitas e vai fazer guerra de geração em geração. E às vezes a gente olha para Israel, né? Mesmo hoje, mesmo pensando na situação lá que a gente vê na faixa de Gaza, em Israel, a gente pensa que, às vezes, né? Alguns pensam, tudo pode se resolver com diálogo, né? Ou, enfim, se a gente buscasse um tratado de paz e seria possível ter paz ali naquela região, né? Mas a verdade, olhando para esse cenário, né, de que por vezes o ódio de outros povos contra Israel, às vezes tem a ver com a própria guerra do Senhor contra outros povos e nações. Não estou afirmando que esse é o caso, mas é possível que Deus, por vezes, queira julgar nações, queira julgar povos usando Israel. Usando outros povos também, né? Deus usa quem ele quer, mas possivelmente usando também Israel. Então, é daí, né? Desse ódio, né? Por vezes, desses povos contra o Israel e também do ódio do Senhor, de que ele já jurou destruir esses povos contra essas nações, que flui, por vezes, também o antissemitismo e o ódio contra Israel. E é nessa sessão aqui que a gente vai ver ainda que Mardoqueu, então, ele não se curvava para Amã, que foi exaltado pelo rei Xerxes, né, que também é o rei Assuero. Eu gostaria de fazer esse adendo aqui. Quando eu uso a palavra rei Xerxes, muitas versões que você vai estar lendo vai estar rei Assuero. É a mesma pessoa, tá bom? Eu imagino que você já tenha pesquisado, mas só para deixar claro, você ficar tranquilo, é realmente a mesma pessoa, só porque a versão, se não me engano, a revista atualizada usa o nome Assuero, e que é o nome de origem hebraica, e o Xerxes é de origem, se não me engano, grega, né? Então, essa é a única diferença, mas é basicamente a mesma pessoa, estão falando do mesmo rei, tá? E a mesma coisa a questão do Mardoqueu, né? Às vezes é usado Mardoqueu, eu tenho falado muito Mordecai, porque a versão que eu tenho usado usa Mordecai, e então às vezes eu uso de maneira intercambiável, mas é a mesma pessoa, só um nome um pouquinho diferente por conta da língua de origem, né, pelo qual ela foi traduzida. E então, continuando aqui, nós vemos então que Mardoqueu não se curvava a Amã. Amã foi exaltado, então ele passava lá pelo, pelo a área medo-persa, né, e o reinado, e aí ele não se curvava de jeito nenhum para Amã. E então os oficiais do palácio questionaram Mardoqueu e ele agora revela que é judeu. Interessante, né? Ele não falou até aqui, ele pediu para Esther esconder, né? Não falar que ela era judia. Porém, agora, nesse momento em que aparece Amã,
ele diz que ele é judeu, e esse é o motivo pelo qual ele não vai se curvar diante de Amã. E os oficiais, então, comunicam para Amã que Mardoqueu não se curvava, né? Muito similar aqui a Daniel, aquele momento, na verdade, que eles tentam pegar Daniel, né? Na única coisa que eles poderiam pegar, que era justamente na obediência de Daniel, na devoção a Deus de Daniel, fazendo o rei colocar aquele decreto de que proibisse as pessoas de orarem a outros deuses, e aí eles vão lá e contam para o rei que Daniel está orando, depois que o rei já tinha colocado aquele decreto. Então, muito similar aqui, né? Evocando bastante a Daniel, e comunicando para Amã, né, que Mardoqueu está desobedecendo. E quando Amã vê realmente que o judeu Mardoqueu não se curvava, ele fica furioso e resolve destruir não somente Mordecai, mas também todos os judeus, né? Todos os judeus. E aqui nós podemos teorizar, né, na razão de Mardoqueu revelar finalmente de que ele era judeu. E parece realmente ser algo intencional dele, porque ele estava esperando até um momento crucial para revelar isso. E aqui ele deixa de maneira bem clara que ele é judeu. E eu creio que, na verdade, ele tem esse objetivo de se posicionar. Agora que um inimigo de Deus e dos judeus foi exaltado, né? Então ele vai se posicionar, ele vai deixar claro ali que, quem ele confia, né? Em quem ele confia, que não é nos governos, não é em Xerxes, não é, na verdade, em fazer covalidações ali, fazer acordos, né? Mas é realmente no Senhor ele vai confiar e mostrar e deixar isso claro. Não fugir realmente de deixar claro quem ele é e de que povo ele faz parte. E especialmente ele, como um benjamita, deveria ter sentido o dever de não se acovardar como Saul fez. Então ele, provavelmente lembrando aqui da história, né, do que aconteceu antes, com certeza ele então pensa, né, que não era a hora de se acovardar, né, assim como Saul falhou. Justamente porque Saul falhou, então havia uma responsabilidade maior dele como benjamita, como esse líder ali dos benjamitas, ali, como um nobre, né, de não se acovardar como Saul fez. E Saul ainda estava numa posição de autoridade, né? Saul ainda tinha o benefício de estar com uma arma, estar na posição de rei e tendo conquistado os amalequitas. Aqui, na verdade, a posição de autoridade está inversa. Mardoqueu, o Mordecai, ele estava debaixo da autoridade de Amã, e mesmo assim ele não se submetia a essa autoridade, para mostrar como ele estava agindo de maneira correta, diferentemente de Saul. E aí, a gente segue para a próxima sessão, em que nós temos o lançar de sortes, né? Eu vou ler esse texto para nós. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversária dos judeus. Adicionar essa informação. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que é melhor for de teu agrado. Então, nessa sessão, eu aproveitei aí o texto, né, para destacar algumas palavras e expressões. Eu fiz isso justamente para ilustrar como nós devemos marcar, ou como eu tenho encorajado você a marcar os personagens, né, e também os marcadores temporais. No caso dos personagens, aí eu escolhi o vermelho para marcar Amã e o amarelo para marcar o rei Assuero. Amã, vermelho, inimigo, né, e o amarelo, a realeza aí do rei Assuero. Mas note que eu marquei não somente os nomes, mas também os pronomes, né? Especialmente no caso de Amã, a gente nota ali
que eu marquei Amã e eu, né? E também teu, tua, porque também faz referência a ele naquele contexto ali, né? E também marquei o rei Assuero, também tem um pronome ali do rei Assuero, teu reino. Eu não marquei o local, poderia ter marcado, quem sabe, ali reino, né? Porque é um local, mas eu não quis marcar porque não estava explícito o nome, né? Se tivesse o reino no meio do Pérsia, enfim, um local, a cidadela de Suzã, eu marcaria. Mas eu também marquei de verde, que na verdade na minha Bíblia que eu tenho circulado em verde, né? As referências temporais, e também encorajo você a fazer essas marcações, tá? E aqui fica claro a cosmovisão de Amã, né? A gente falou um pouquinho no começo de como o livro de Esther também revela, então, uma cosmovisão que conflita a cosmovisão de Amã e de Mordecai. É isso que a gente vai ver agora. Cosmovisão, basicamente, é a visão de mundo, são os seus compromissos mais profundos que alguém tem, a maneira que alguém interpreta a realidade, tá? Então, Amã, o descendente de Esaú, pensa que pode manipular o futuro ao usar dados. É exatamente isso que ele faz. Ele, antes de... ele tinha todo o poder, ele já tinha o favor do rei, ele poderia fazer imediatamente decretar ali, talvez, o extermínio dos judeus, usando, obviamente, do seu poder com o rei, mas ele aguarda, ele espera o momento certo, porque ele acredita que ele pode manipular, ou seja, que tem que depender dos dados, da sorte, para poder que as coisas deem certo para ele, né? É quase como um horóscopo, né? Ele precisa, na verdade, agir quando o signo dele estiver alinhado com o ascendente, tem que ser no dia certo, e quando esse dia chegar, então as coisas tudo vai dar certo para ele, ele vai conseguir vencer e destruir seus inimigos. Por isso, então, antes de agir, ele lança sortes para definir o dia que irá destruir os judeus. E é quase, né, se a gente fosse pensar assim, é quase como se o Deus de Amã fosse as sortes e ele precisasse, então, sacrificar ele, né? Precisasse, então, fazer essa adoração, entre aspas, aí, nesse procedimento antes de agir, né? E a data sorteada foi 7 de março do ano seguinte, quase um ano depois, né? Quase um ano depois daquele momento ali em que ele lançou os dados. E note também, nessa sessão, a astúcia das palavras de Amã. Como ele conta, né, de maneira manipulativa para o rei, para que o rei possa seguir então a sua vontade. Ele não especifica em nenhum momento qual povo que ele está buscando destruir. Ele simplesmente diz: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes de todos os povos, não cumpre as leis do rei. Então, só existem motivos para o rei querer, na verdade, destruir esse povo, né? Não tem nada de bom. Mas o que deixa claro que o desejo dele de destruir é justamente essa recompensa em dinheiro, né? Que vai haver para o rei. E também o fato de que Amã não diz que povo é esse, né? Então isso faz com que fique ainda muito mais fácil do rei concordar com a sugestão de Amã. E é o que ele faz, né? O rei, infelizmente, a gente está vendo que lá no capítulo 1 ele fez uma festa gigantesca para mostrar o quanto que ele era glorioso, o quanto que ele era a sua majestade, porém a gente está vendo que ele é, no final das contas mesmo, um banana, né? Então o rei concorda com a sugestão de Amã e ele dá o aval de Amã para ir em frente com o plano dele, né? Aqui a gente tem um comentário que eu trago, acho muito interessante, e reforço o que eu comentei agora há pouco, que é da Joyce Baldwin, e diz assim: Amã também buscava orientação ao lançar as sortes, né? Mas em sua mente, o importante era escolher o dia de sorte, favorecido pelos presságios, para seu empreendimento, mesmo que isso significasse esperar um ano inteiro antes de poder agir. Então, é realmente uma certa religião, uma cosmovisão, uma visão de mundo que ele tem. E ele vai realmente
as coisas só vão funcionar para ele se ele depender desses presságios. Bom, seguindo, nós temos os versículos de 12 a 15. E aqui a gente vê narrado para nós o quanto o método de correios, né, do Império Medo-Persa era algo impressionante. Então, é isso que a gente nota aqui nos versículos 12 a 15. E isso deixa em evidência para nós, né, olhando essa imagem, você vê o quão vasto era o Império Medo-Persa, mas que eles conseguiam, em alguns dias, né, levar correspondências, né, esses decretos para todo esse império, conseguir controlar, então, todo esse império da cidadela de Suzã, que tá bem mais ou menos no meio aí, nessa estrela, né, estrela do meio. Então, é algo impressionante o que eles conseguem fazer, cobrir esse vasto território e mantendo essas comunicações, então, em dia. Algo interessante que eu estava pesquisando sobre esse sistema deles, né, que eu observei, é que o antigo sistema postal persa, que é o sistema lá que o rei Artaxerxes controlava, serve como lema não oficial do sistema dos Correios dos Estados Unidos, né, o USPS. E o lema basicamente era o seguinte: nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de concluir rapidamente as rondas designadas. E essa é a ideia mesmo, né? Por exemplo, a gente vê no versículo 13 aqui: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, num único dia. A gente vê realmente que nos 127, né, províncias foram enviados esses decretos de maneira veloz, rápida, eficiente, e chegando com uma mensagem extremamente triste, muito triste, né? Jovens, idosos, mulheres e crianças, e obviamente adultos também, todos os judeus seriam destruídos, mortos e aniquilados, né? 3 palavras usadas para deixar clara essa ênfase de que seria algo fulminante, seria algo que realmente destruiria eles por inteiro, e num único dia, né? Esse, na verdade, era um dia horrível, né? Porque seria um holocausto de todos os judeus em um dia só. Porém, o Senhor não iria permitir isso, né? Ele tinha um plano, ele tem um plano, e ele havia prometido para Abraão que da linhagem de Abraão viria o Messias, e que através desse Messias ele abençoaria todas as famílias da terra. E isso não havia acontecido ainda, o Messias ainda não havia nascido, então ele não ia permitir que esse plano fosse em frente, né? O rei e a mãe, então, se sentaram para comemorar, para beber, ignorando, então, o caos que o decreto causou, né? A gente vê isso aí no versículo 15, né? Diz assim: por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. É possível que aqui o beber também seja talvez um indício para nós de mais um banquete, né? E é significativo aqui a gente vê também a relação forte que há entre o rei e Amã, né? Os dois têm problema com ira, né? Os dois aparentemente gostam de beber, aqui a gente nota no capítulo 1 com o rei e agora aqui com Amã. E é difícil julgar se isso é um julgamento, é um juízo de valor do autor bíblico, porém creio que a falta de domínio próprio que os dois manifestam é a ruína deles, né? É o que leva também parte da desobediência que eles têm tido, né? E os dois são caracterizados por fúria, por ira, e é justamente nessa fúria e nessa ira que eles tomam decisões que levam à ruína deles, né? Eles são escravos do seu ego, né? Eles não podem perdoar ou ser misericordiosos, porque em todas as situações em que alguém faz algo contra eles, né? No caso do rei, no capítulo 1, no caso de Amã, no capítulo 3, eles então
vão por um caminho perigoso que leva à ruína, né, deles. No caso do rei, no capítulo 1, a ruína dele, na verdade, foi a vergonha pública. No caso de Amã, vai ser algo muito mais sério, que nós veremos em breve, né? Então, eles são escravos do seu ego e é algo que nós definitivamente não devemos ser, né? Nós devemos ser escravos de Cristo Jesus, né? Ele nos libertou, então, de nós vivermos para nós mesmos. Então, nós podemos perdoar, nós podemos ser misericordiosos, talvez de maneira similar como Esther e Mordecai tem sido aqui, né? Bom, continuando, no capítulo 4 agora, nós chegamos a um momento triste, bem triste, né? Obviamente o decreto de algo bem triste, mas ver a reação de Mordecai é algo também muito triste e chocante, porque é uma reação realmente de comover o nosso coração, né? É realmente um luto intenso, ele sofre de maneira intensa e apaixonada, né? Então eu vou ler os versículos 1 a 3. Quando soube Mordecai tudo quanto havia se passado, rasgou as suas vestes e se cobriu com um pano de saco e cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande clamor, um grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então aqui, né, a gente vê Mordecai chorando de maneira profunda, de maneira apaixonada, né? Quando eu digo apaixonada aqui não é, obviamente, exagerada, de maneira errônea, né, errada, mas é de maneira intensa, né? É uma intensidade grande esse lamento de Mordecai. E o choro de Mordecai, isso eu queria chamar a atenção de vocês, flui de uma cosmovisão diferente da cosmovisão de Amã. Por que Mordecai chora? Mordecai chora porque ele crê que tem um Deus que escuta. Mordecai entende que aquilo que acontece, né, no mundo em que ele vive, pode ser mudado. As coisas que acontecem podem mudar, elas não estão fixas num lançar de sortes, né? Diferentemente de Amã, que talvez se acreditasse muito mais no fatalismo, né, no jogar dos dados, tudo está fixo, aquilo vai acontecer, não. Mordecai, ele chora diante daquela situação, daquela notícia, ele rasga suas roupas, ele se veste pano de saco cinza e se coloca diante daquele que, na verdade, controla a história, que é o próprio Deus, né? Um Deus que escuta, um Deus que age na criação a cada momento e um Deus que Mordecai crê que pode mudar aquela situação. E por isso ele chora. E isso é diferente da cosmovisão de Amã. Amã não enxerga as coisas dessa maneira. Então Mordecai responde com tristeza, pano de saco e cinza. Ele está de luto por causa da pena de morte sobre os israelitas, né? Eu creio que o maior sofrimento de Mordecai aqui não somente tem a ver com o fato de que é o seu povo que vai morrer, mas é porque ele está alinhado com o Senhor, né? Eu creio que ele tem uma comunhão aqui com o Senhor. E ele desafia o inimigo dos judeus porque ele está alinhado com o Senhor que odeia e prometeu destruir os amalequitas, né? Então a gente vê que ele né, é um momento que ele escolhe então revelar, olha, eu sou realmente judeu, e ele escolhe deixar claro para eles, né, de que ele não vai se curvar diante de Amã, porque ele é o inimigo dos judeus. Então ele está alinhado com o Senhor nesse sentido. E agora ele chora e sofre porque ele também está alinhado com o Senhor, porque agora é o povo do Senhor, o povo de Deus, que está prestes a morrer. Então a gente vê que Mordecai está realmente buscando ali o interesse do Senhor em tudo isso, né? E o que acontece depois disso? A gente vê a sessão, uma sessão talvez mais famosa, né? Eu acredito que é a mais famosa do livro de Esther, o que normalmente a gente se lembra do livro de Esther, são os versículos de 4 a 17. Esther está no interior do palácio.
se parecia muito com essa imagem que a gente vê aí, né? Um lugar belíssimo, porém fechado, protegido, que dificilmente ela conseguiu ouvir tudo que acontecia lá fora. Por mais alto que seja o choro de Mordecai, talvez ela não tenha escutado dali. E são servos do palácio ali, né? Por exemplo, no versículo 4, quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada, ou seja, ela não descobriu por Mardoqueu, ela descobriu por meio de pessoas que contaram para ela. Então ela estava protegida dentro do palácio, em segurança, e ela estava completamente alheia do que acontecia fora da fortaleza de Suzã. Porém, quando ela fica sabendo, então, de que Mordecai está de luto e usando um pano de saco, né? Ela busca saber o motivo, né? Ela busca saber o motivo e também, ao mesmo tempo, também já manda roupas para Mordecai usar e tirar aquele pano de saco, enfim. Mas nem assim Mordecai sai nem por um momento desse luto, né? Ele se recusa a usar as roupas que Esther enviou para ele. Ele se recusa a parar de orar e parar de buscar Deus, né? E lamentar diante de Deus por aquilo que está acontecendo. E aqui a gente tem talvez a interação mais significativa, forte, né, do livro de Esther, que é a interação, né, de Mordecai com Esther. Esther agora já numa posição de rainha, já não mais como a moça, né, a filha adotiva de Mordecai, mas ainda assim, né, Esther, ela tem muito amor pelo pai adotivo dela, ela escuta ele, mas é realmente o ponto talvez mais significativo dessa interação aqui, de todo o livro de Esther, que é justamente essa interação entre os dois. E Esther, inicialmente, né, ela, na verdade, ao pedido, um apelo, né, de Mordecai, nessa interação com Esther, obviamente sempre intermediado por algum funcionário, deixa eu ver aqui, aquele que intermedia, o ataque, no versículo 6, que é um dos eunucos do rei, alguém confiável, que claramente diz aquilo que Mordecai fala para Esther e vice-versa, e diferentemente de Amã, que deturpa a palavra uns dos outros, né? Mas a gente vê então Mordecai preocupado e ele então faz esse apelo para Esther, fala: olha, Esther, vai lá e intercede diante do rei pelo povo judeu. E Esther inicialmente resiste, né? Inicialmente Esther fala: olha, você sabe que muitas pessoas, na verdade, as pessoas não podem ir na presença do rei. Aquele que vai sem ser convidado corre risco de morrer, porque essa é a lei dos medo-persas, né? Porém, Mordecai deixa claro que isso é maior e mais urgente do que a vida deles, né? A ênfase ali de permanecer chorando, né? De permanecer em luto, para deixar clara a seriedade para Esther, né? Também de que isso é muito maior do que Mordecai, muito maior do que Esther, isso tem a ver com a glória de Deus, com a fidelidade a Deus. E então o Mordecai apela mais uma vez para Esther, né? E a gente vê que essa convicção de Mordecai flui da palavra de Deus que não mente e será cumprida, né? Então Mordecai tinha uma convicção de que o Messias prometido viria. O Messias prometido viria, e isso era certeza para Mordecai. Se isso era certeza para Mordecai que o Messias prometido viria, os judeus não seriam exterminados. Então, de alguma forma, o livramento viria. Ele não sabia como, mas o livramento com certeza viria. Então, nós temos, né, as frases mais famosas de Esther, especialmente os versículos de 13 até o versículo 17. Eu gostaria de ler para nós. Diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai,
ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. A gente vai falar sobre esse texto no próximo slide também, né? Mas vale a pena, na parte da aplicação, mas vale a pena a gente enfatizar, né, os textos sublinhados aí. Primeiro texto, né, mostra uma pressuposição de Mordecai, né? Ele crê nisso, a cosmovisão de Mordecai está alinhada com a palavra de Deus e ele já sabe disso. Os judeus serão preservados, né? Se você se calar agora, Esther, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Os judeus serão libertos, os judeus serão, de alguma forma, serão poupados. Talvez eu morra, Esther, talvez você morra, né? Porque lembra que agora Mordecai havia revelado que ele era um judeu. E Esther também, nesse contexto, né, sendo a filha adotiva ali de Mordecai, também se tornava então uma judia, né? Então, caso isso fosse em frente, eles morreriam, mas de alguma forma Deus preservaria os judeus, né? Mas então Mordecai, ele também tem uma outra pressuposição, que é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? Que na verdade o fato de que Esther ela é responsável, Deus é soberano, Esther, Deus vai agir. Porém, você ainda tem responsabilidade de agir, você ainda tem responsabilidade de ir diante do rei e clamar diante do rei pelo livramento de Israel, né? Então, essa as duas pressuposições que a gente vê que Mordecai tem. E aqui o Barry Webb traz para nós uma constatação similar a essa, né? As duas pressuposições também de Mordecai. Mordecai expressa certeza absoluta sobre duas coisas. Primeiro, os judeus sobreviverão. Se Esther permanecer em silêncio, o alívio e a libertação para eles virão de outro lugar. A expressão de outro lugar é tentadoramente vaga, ou seja, pode ser qualquer coisa, pode vir de qualquer lugar, né? Mordecai não se sabe de onde virá o socorro, apenas que sua chegada é certa. A segunda coisa de que ele tem certeza é que Esther tem a responsabilidade moral de agir, e que se ela se recusar a fazê-lo, será punida. Você e a família de seu pai perecerão. Então, aqui a gente vê o Barry Webb também deixando isso claro, né? Essas duas certezas aí de Mordecai. E aí chegamos na nossa aplicação do nosso estudo de hoje, dessa semana, em que nós vemos, primeiro, né? Uma cosmovisão apropriada depende de fé na palavra de Deus. Isso eu coloquei esse H com ponto, que é uma abreviação para humanidade, né? Não cabia ali. Então, uma cosmovisão apropriada depende da fé na palavra de Deus. Então, a gente vê isso justamente porque Amã, ele não tem uma cosmovisão apropriada e Mordecai e Esther tem. Então, a gente vê que justamente isso é algo que é dependente da fé na palavra de Deus. Lembra que Amã acredita que pode manipular o futuro usando a sorte. Ele acredita no fatalismo, né? De que tudo já está fixo. Né? De que jogando aquela sorte, jogando aqueles dados ali, aqueles objetos, ele pode definir, então, o futuro, né? Manipular o futuro, colocando um dia que ele vai destruir os seus inimigos. Porém, Mordecai e Esther acreditam que podem influenciar o futuro por meio da oração, lamento, fé e coragem. E essa é a vontade de Deus para nós, né? Agir de maneira similar com essa cosmovisão de Mordecai e Esther. E é uma convicção, uma cosmovisão que é informada pela palavra de Deus e dependente de Deus. Mordecai e Esther agem como eles agem, né? Porque eles têm realmente essa convicção e estão realmente sendo moldados ali pela palavra de Deus.
E realmente, né, a gente vai ver que Esther, ela age de maneira correta e a gente vai ver que ela, na verdade, ela é melhor, sim, que a rainha Vasti, né? Os sábios, na verdade, falaram mais do que eles sabiam, né? Que escolheu uma rainha melhor do que a rainha Vasti, porque a rainha Vasti arriscou sua vida para se resguardar, né? Muito provavelmente, mas não entrando então na presença do rei. Mas Esther vai então arriscar sua vida para salvar outros ao entrar na presença do rei sem ser chamada. Então a gente vê os contrastes aí entre a rainha Vasti e a rainha Esther. E assim, de certa forma aqui Esther ela aponta, né, para o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele veio até nós, ele viveu a vida perfeita, uma vida sem pecado, uma vida que eu e você não conseguimos viver, e ele deu a sua vida por nós, né? Ele morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E diferentemente de Esther, né, que correu o risco de morrer, Jesus realmente morreu, realmente entregou sua vida por nós. Mas ele não permaneceu morto, né? Depois de 3 dias ele ressuscitou dos mortos. E ele pode nos dar perdão dos pecados, salvação, vida eterna, se simplesmente nós entregarmos nossa vida, né? Apostarmos todas as nossas fichas nele. Então, Esther, ela é um tipo, né, de Cristo, ela aponta de alguma forma para Jesus aqui na maneira como ela, de maneira abnegada, então, diz, né, se morrer, morrerei, né? Ela realmente tem essa disposição, mas Jesus, ele não só tem a disposição, mas ele entregou a sua vida por nós. Então, explorando um pouco mais esse primeiro ponto, né? Uma cosmovisão apropriada, então, depende da fé na palavra de Deus, e por isso, né, a implicação para nós disso é que nós devemos gastar mais tempo na palavra de Deus. Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus vai te dar uma cosmovisão bíblica. E note o quão importante é essa cosmovisão bíblica, porque é ela que vai informar, ela que vai nos dar esses óculos para enxergar, interpretar situações, conversas, comportamentos, tanto o nosso comportamento quanto o comportamento de outros, né? É por meio desses óculos, por meio dessa cosmovisão bíblica, então, que a gente vai conseguir interpretar o mundo, né? Muitos gostam do ocultismo de sinais e tentam manipular o futuro usando a sorte, né? Por meio das decisões, né? Um exemplo seria uma pessoa que está buscando alguém para casar, né? Ou tentando discernir a vontade de Deus para alguém que ela vai casar um dia. E aí ela diz para si mesma: Senhor, se o fulano sentar em tal lugar hoje, né, na terceira fileira, no segundo lugar, no segundo banco, é para eu casar com fulano, né? Então, é basicamente uma ideia de uma cosmovisão de Amã, né? Amã que acreditava nessas coisas, de que você poderia manipular o futuro, de que você poderia, na verdade, usar a sorte, né? Enquanto que Mordecai e Esther estavam muito mais preocupados qual que é o meu dever moral na situação que eu estou, no local que Deus colocou, que eu devo agir. E principalmente, como que biblicamente, né, o que a Bíblia diz sobre aquela situação, como que eu posso agir naquela situação. Então é a cosmovisão cristã que vai te ajudar a interpretar e agir de maneira correta numa determinada situação, a julgar qual é a atitude correta em uma situação. Então fuja disso, fuja de confiar em horóscopo, confiar em qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Então estudar a palavra dá trabalho, e isso é algo bom, né? Nós precisamos desse trabalho, então, de estudar a palavra de Deus e não de depender enfim, da sorte ou de sinais, né? O Senhor já falou de maneira definitiva na palavra de Deus, nós não precisamos mais de sinais, né? E o segundo ponto que eu coloquei aqui, né, é a soberania de Deus e responsabilidade do homem, né, que é tanto um aprendizado sobre a doutrina de Deus, que é a soberania de Deus, como a doutrina também que está ligada com a humanidade, que é a responsabilidade do homem. Então, Mordecai sabe que Deus não vai permitir que os judeus sejam exterminados, certo? A gente já viu isso. Mordecai ainda não sabe como Deus vai livrar os judeus, mas ele vai livrar, ele já sabe disso, ele já tem fé na palavra de Deus lá, na promessa de Gênesis 15, né? Na promessa para Abraão,
E então o Mordecai tem certeza disso, de que Deus vai livrar os judeus. Mas Mordecai também não espera simplesmente, né, que Deus vai livrar. Não, ele espera que Esther haja. Ou seja, não só que Esther fique parada, né? Esther deve confiar que Deus vai agir, Mordecai confia que Deus vai agir, mas os dois devem agir de maneira moral, né? Considerando, né, se não for para essa ação moral, né, para essa atitude agora que Mordecai espera que Esther tenha, que Deus colocou e concedeu essa posição de autoridade para Esther, né? Ele começa a pensar e raciocinar. Será que não foi então, Esther, para esse momento, para essa situação que o Senhor te colocou aí? Eu já sei que o Senhor vai agir, eu já sei que os judeus serão libertos, mas será que não foi justamente para essa situação que o Senhor deseja que você seja usada? Então a gente vê como que na palavra de Deus, alguém que tem uma cosmovisão cristã saudável, como que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas não se chocam, mas elas coexistem de maneira coesa, de maneira não conflitante, né? Elas não se conflitam. Deus é soberano, Deus ele vai agir, o plano de Deus vai sempre se cumprir, mas isso não isenta a nós das nossas atitudes, de agir de maneira moral, de agir da maneira correta numa determinada situação. Então Deus espera de nós, né? Deus espera que a gente age de maneira moral, de maneira correta nas situações que vão surgir no nosso dia a dia. Então reflita um pouco, né, na sua posição que Deus te deu hoje, né? Sua posição como filho, sua posição como pai, como mãe, talvez como avô, como avó, a posição que Deus te deu na sua profissão, se você ainda não tem uma profissão, se você ainda está estudando nos seus estudos, na sua escola, quem sabe também no ministério da igreja, né? A situação, o momento ali nos ministérios que você serve na igreja, nos seus dons e talentos, em como que Deus te capacitou, em todas essas áreas, reflita na posição que Deus te deu. Tudo isso tem a ver com aquilo que Deus te concedeu, né? E como então você pode crescer em boas obras, considerando o momento e a posição como este, né? Um momento como este que Deus te colocou, né? Essa situação específica. Da mesma maneira ali, obviamente era uma situação bem, bem especial, né? Que Esther e Mordecai estavam, mas todas as situações são especiais, né? Se a gente olhar para o livro de Esther, em que nem o nome de Deus é citado, e a gente vê que mesmo onde o nome de Deus não é citado, todas as situações ali tem Deus agindo, Deus controlando, né? Por meio da soberania dele, mas não excluindo a nossa responsabilidade, a nossa ação, a gente então deve refletir nisso e pensar como que nas situações, no contexto que eu estou vivendo, eu posso então agir de maneira moral e glorificar Deus naquela situação. Né? E também se perguntar, né, o que Deus quer de você nessas influências, nessas áreas de atuação, que vai exigir oração, lamento, fidelidade à sua palavra e coragem, não é? Então, pense, né? O que vai exigir de mim no contexto dos meus estudos, na minha profissão, né? Que vai exigir oração, lamento, fidelidade à palavra e coragem. É exatamente isso que Esther e Mordecai têm nesse contexto, né? E nós devemos ter também. E aqui eu lembro, né? Eu deixo com os irmãos finalizando nosso estudo, Efésios 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Fascinante, né? O quanto que a palavra de Deus ela tantos autores, né? Um período longo de escrita, mas aquilo que a gente vê registrado aqui em Esther casa perfeitamente com o que Paulo escreve em Efésios 2, 8 a 10, né? Mordecai, ele faz esse pensamento, né? Esther, será que não foi justamente para isso que Deus te colocou aí? Para essas boas obras que Deus te colocou nessa posição? E aqui Paulo, ele coloca para nós o padrão que é de todos que pertencem ao povo de Deus. É justamente porque nós somos feitura dele, justamente porque Deus nos recriou em Cristo Jesus
Ele nos recriou para boas obras. E Deus já planejou essas coisas para que nós andássemos nelas, né? Ele já planejou todas essas boas obras. Ele nos colocou em situações e oportunidades para a gente agir de maneira que glorifique Ele, com coragem, por vezes pregando o Evangelho quando a gente tem oportunidade. Então, a minha oração é que o Senhor te encoraje, né, a realmente dar esses passos de coragem, de fé, de também usar a oração e o lamento como oportunidades para fazer a vontade de Deus e realmente não simplesmente se acomodar sabendo que o Senhor é soberano, mas ao saber que o Senhor é soberano, usar isso como motivação para agir de maneira que agrada a Deus, fazendo boas obras e servindo outras pessoas. Amém? Então, aqui eu finalizo com a nossa tarefa, né, da semana 3. Eu disse que seria um pouco mais curto, mas eu acho que não consegui ser um pouquinho mais sucinto hoje, mas tudo bem. A gente vai ler o livro de Esther, eu reduzi um pouquinho a tarefa, antes era para ler 2 vezes, agora somente uma vez, ler o livro de Esther. Marcar os capítulos 7 e 8, na mesma tarefa, né, marcando os personagens principais em cores diferentes, como eu expliquei hoje. E também responder essas 2 perguntas, né, que tem a ver primeiro com Esther e depois com Amã. Perguntas relacionadas a Esther e depois perguntas relacionadas a Amã. Que Deus te abençoe. Um abraço.